que eu estou aqui na igreja do Jardim Imperial do Cuiabá. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Vamos abrir, vamos ler um pouco para nós entendermos o que está acontecendo, o que a Bíblia está nos dizendo nesse momento. Mas, antes de começarmos a ler, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, a Bíblia nos ensina que todo ser que respira louve ao Senhor. Neste momento, o culto é dedicado exclusivamente ao Senhor. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia em si, toda ela é poderosa. Mas quando nós lemos aqui o capítulo 8 em si, a gente começa a entender o que Lucas nos escreveu. Por exemplo, quando nós começamos no capítulo versículo 1, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, a Bíblia está dizendo, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho no reino de Deus. E aqui menciona que os 12 apóstolos seguiam a Jesus. Eles acompanhavam a Jesus. Mas no versículo 2 diz o seguinte: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, assim como a Bíblia menciona bem claro, Maria Madalena, que havia sido curada de 7 demônios diferentes, depois que ela teve um encontro com Jesus, então ela passou a segui-lo. O versículo 3 diz que Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Ellen White ela é clara no tocante a estas mulheres, fora os 12 mulheres ou outras pessoas que acompanhavam a Jesus. Jesus havia feito um milagre, Jesus havia transformado estas pessoas, homens e mulheres. E aqui menciona algumas mulheres em especial, elas seguiam a Jesus por onde Jesus passava, e elas financiavam comida para Jesus, os apóstolos e para elas de uma forma geral. O versículo 23 diz que Jesus estava de um lago. O capítulo começa dizendo: então Jesus estava vindo no lago da Galileia, ou lago de Tiberíades, como as pessoas dizem, né? O lago de Genezaré. Os três são o mesmo. E aqui no versículo 23 fala que então Jesus estava vindo num outro lado do rio e sobreveio uma tempestade. Jesus estava cansado nesse momento, porque por onde Jesus passava, quer seja dia ou quer seja noite, estava sempre rodeado de pessoas. Muitos ao longo do dia trabalhavam, não podiam estar perto de Jesus. E quando Jesus estava na sua região, naquela região especial, então à noite eles procuravam Jesus. E aqui vem dizendo então que eles estavam vindo e houve uma tempestade. Jesus, cansado, naquele barco junto com os apóstolos, então ele deita na proa daquele barco para descansar. E a Bíblia menciona que sobreveio uma tempestade. Aqueles homens já conheceram Jesus, porque já eram seus discípulos, os apóstolos. Eles ficaram preocupados, tiveram medo. Estava Jesus na proa daquele barco, mas eles tiveram medo, eles tiveram que acordar Jesus, porque eles estavam com medo de morrer. E ali na proa daquele barco estava o Rei do Universo. O versículo 26 diz que quando Jesus chegou do outro lado, ele encontrou um homem, o endemoniado de Gadareno. Então Jesus, chegando até aquele homem, a fama daquele homem, ou aqueles homens, que eram, alguns dizem que eram 2 homens. Aqui no versículo de Mateus 8, 28 diz que eram 2 endemoniados. O livro de Marcos 5, de 1 a 3, e Lucas 8, 26 e 28 diz que era um só. Mas o fato é que a fama daquele homem, ou aqueles homens, aqueles 2, havia percorrido toda aquela região, e todos tinham medo daqueles homens, e todos tinham medo quando via aquele homem ou aqueles 2 homens
aqueles endemoniados de Gadareno, eles corriam, mas eles corriam com uma certa razão. A Bíblia mencionou que Jesus expulsou 7 tipos de demônios diferentes. De quem? De Maria Madalena, das quais o pastor Morris vendeu em seu livro Como Jesus Tratava as Pessoas, no capítulo 5 ou 6, se não me falha a memória, diz que quem levou Maria Madalena ainda quando jovem para a prostituição foi o próprio tio. Maria Madalena já ouvira falar de um suposto Jesus que pregava, que curava, que até mesmo ressuscitava. Mas houve um momento que trouxeram Maria Madalena e Jesus estava diante de uma sinagoga com um grupo de pessoas, era uma multidão. E de longe a Bíblia menciona que vinha uma outra turma enfurecida, escribas, fariseus, doutores da lei. Eles arrastavam aquela mulher e atiraram ali aos pés de Jesus. A multidão que naquele momento estava acompanhando Jesus, eles tinham medo dos escribas, dos fariseus, o que eles falavam. Então, muitas das vezes, os escribas expulsavam eles das sinagogas. Então, aquelas pessoas, aquela multidão que sempre estava perto de Jesus, tinha medo dos escribas, tinha medo dos fariseus, porque eles apontavam dentro das pessoas como se eles fossem perfeitos. E eu garanto a vocês que não eram. Por quê? Porque Romanos 3:23 diz o quê? Todos pecaram. Se você aponta o dedo para alguém, vai ter sempre mais dedo apontando para você. Todos carecem da glória de Deus. O livro de Romanos 3, versículo 10 diz o quê? Não existe um justo sequer. Eles arrastaram aquela mulher, atiraram ali aos pés de Jesus, apontaram o dedo para Jesus e disseram: a lei de Moisés diz que tal pessoa tem que ser apedrejada. Eles estavam ali para tentar a Jesus. Eles apontam novamente e dizem: e tu, o que diz? A lei de Moisés diz que a mulher tem que ser apedrejada. Foi pegada em adultério. Mas a lei de Moisés também dizia que para haver adultério se fazia necessário ver um homem e uma mulher. Aonde estava o homem? A lei de Moisés também dizia que quando alguém era pego em adultério, tiravam aquela pessoa para fora do acampamento, enterravam eles ou ela até a metade, que o primeiro que pegou em adultério seria o primeiro a lançar a pedra sobre aquela pessoa. Jesus estava ali então, e nós conhecemos a história de Maria Madalena. E quando Jesus então expulsa aqueles demônios daqueles homens, a Bíblia menciona, versículo 30, Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? E eles responderam: o meu nome é Legião, porque nós somos o quê? Muitos. Uma legião são 6.000 homens, ou 6.000 pessoas. Vocês estão entendendo agora por que aquela região toda de Gadara tinha medo daquele homem? Eram muitos demônios que estavam na pele daqueles homens. A Bíblia menciona que Maria Madalena tinha 7, mas aqui é uma legião. E a Bíblia menciona que quando então Jesus expulsou os demônios daqueles 2 homens, Jesus então mandou que fosse para os porcos, e os porcos se precipitaram para o rio, e a Bíblia menciona que era um hiato de 2.000 porcos. Ellen White menciona, Jesus então naquele momento, quando ele expulsa o demônio daqueles homens, a Bíblia menciona que o livro de Lucas está dizendo que é um homem especial, ele quis seguir a Jesus, porque quando Jesus expulsou o demônio e aqueles porcos então se precipitaram, aquelas pessoas ficaram com raiva de Jesus, não porque Jesus havia curado, eles não estavam importando com aquela pessoa, com aquele ser humano, eles estavam preocupados com os porcos que haviam morrido, eram 2.000 porcos. Então Jesus foi expulso daquela região, Jesus não foi bem visto naquela região, e aquele homem, após ser curado fisicamente, e ali agora, espiritualmente, também desejava seguir a Jesus, igual mencionamos no capítulo 1, versículo 2 e 3, de homens e mulheres que Jesus curava, seguiam a Jesus, mas Jesus tinha um plano para aquele homem. Jesus disse: fique na mente de Jesus. Hoje nós entendemos que foi mais importante aquele homem ter ficado
do que ter ido com Jesus. Por quê? Jesus foi expulso dali naquele momento. Aquele homem ficou. Então todos passaram a conhecer o que Jesus havia feito por aquele homem. Ellen White menciona então que quando Jesus fez o segundo milagre dos pães e dos peixinhos, foi lá na região de Gadara, onde expulsaram Jesus. Mas eu quero adentrar num tema específico agora. Vamos ler, e vamos ler um pouco do versículo 40 para baixo. Vamos estudar. Não vai demorar muito a história desse homem chamado Jairo. E aconteceu que quando Jesus, versículo 40 em diante, ok? E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na hora de seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que lhe tocou? E negando todos, disse Pedro que estava com Jesus: todos te tocam, mestre. Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem princípio de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe dizendo o que ela havia feito. Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu dizendo: não temas, crê somente, e serás salvo. E entrando em casa, e ninguém mais deixou entrar senão a Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E disse: não choras, não está morta, apenas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava o quê? Morta. Mas ele, pondo lá fora, pegando-lhe a mão, clamou-lhe, dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou-lhe: desce de comer. Esse caso, essa história é interessante. Jesus era conhecido na sua época como Jesus de Nazaré. Trabalhou como carpinteiro a maior parte da sua vida adulta. Entretanto, ele foi tão extraordinário pela forma como viveu e pela influência que exerceu sobre a humanidade que palavra extraordinária não consegue caracterizar. Ninguém mais, nem reis, ditadores, cientistas, educadores ou líderes militares deu uma contribuição maior que a de Jesus da história deste mundo das quais nós vivemos. Milhões de pessoas passaram por este planeta até hoje, quase 2000 anos da sua morte. Ninguém chegou perto de ocupar a posição singular que ele ocupou na história. Nunca faltaram a este planeta, nunca faltaram a este mundo grandes homens e mulheres. A história está repleta de nomes como Salomão, Davi, Hammurabi, Ciro, Alexandre o Grande, César, Gengis Khan, Joana d'Arc, Napoleão Bonaparte, George Washington, Isaac Newton, e a lista por aí vai. Mas ninguém se aproximou de Jesus Cristo em sua influência sobre a humanidade. Vamos analisar nessa noite então a história, ou o papel deste pai. Jairo foi chefe da sinagoga. A Bíblia diz que ele ocupava um posto honrado. A Bíblia também diz que era um homem que sentia empatia pelas outras pessoas. O livro de Mateus, em seus escritos, diz simplesmente que era chefe da sinagoga. Nós sabemos que a sinagoga, basicamente, é a assembleia de judeus. O templo do culto judaico, ou a sinagoga, era governada por um grupo de anciões. E Jairo
fazia parte desse grupo. Então o versículo 41 diz: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse na sua casa. Era um príncipe, era chefe da sinagoga, era ancião da sinagoga, mas esse homem então agora ele vai até Jesus, na condição de frágil, impotente, inseguro, limitado. Não era um super pai, ele não era detentores de superpoderes, mas a Bíblia menciona que era religioso, era preocupado com as realidades externas, priorizava as dimensões verticais da existência, preocupava com as pessoas, não somente com a família ou com a sua única filha. Era um ancião da igreja, e a Bíblia menciona, pela história que nós temos, pelo que ele mais disse, tinha uma reputação de milagre. Agora ele está passando um drama familiar. O homem que dedicou e continuava dedicando a vida para Deus, estava passando agora por um drama. E nós sabemos que filhos são como água. Existe um garotinho ali atrás agora, mas se houvesse aqui um garotinho, uma garotinha de 2 anos, 3 anos, talvez estaria correndo aqui pelos corredores da igreja. Quando eu era criança, lá no norte, lá no sul do Paraná, os diáconos da igreja às vezes pegavam a gente pela orelha, levavam para dentro da igreja. Meu pai era um desses diáconos. Às vezes a gente dormia, os diáconos iam lá e acordavam a gente. Hoje eu observo o seguinte: não importa se é uma criança ou se é um jovenzinho, se ele vem para a igreja e dorme, mesmo ele dormindo dentro da igreja, o subconsciente dele trabalha. É melhor que ele durma aqui dentro da igreja, porque não vir na igreja porque está com sono no tempo. E agora nós temos um pai. Esse pai entendia que filhos são como água. As crianças, não importa se a casa é um casebre ou se é uma mansão, eles conseguem ocupar todos os espaços da casa. E quando criança, bagunçam tudo. E a mãe, às vezes, que fica mais com os filhos, ou até mesmo o pai fala: vai arrumar. Ele vai resmungando. E ele não arruma, o pai e a mãe diz: vai arrumar. E ele fica resmungando e não arruma. Ele olha para a mãe com aquela carinha, para aquele pai com a carinha, e fala: o senhor me ajuda? Aí vai todas as vezes. As mães, os pais, os avós ajudarem. Mas é isso que é o pai, isso que é a mãe. Ver os filhos crescendo. Eu não sou pai, mas eu amo a minha sobrinha. Em setembro agora eu já tive o batismo dela. Voltei para cá. Eu não trouxe o PowerPoint para pôr, mas no dia 7 de outubro, a minha irmã com a minha sobrinha saíram de Rio de Moura, passariam e iam para a casa da minha irmã no sábado à noite. Estava inaugurando uma lanchonete na beira de uma RO, e eles ficariam no sábado à noite. No sábado, meio-dia, no grupo da família, a minha irmã mais velha, que onde seria inaugurada a lanchonete, ela mandou uma mensagem e disse para minha irmã do meio: Ângela, manda a Yasmin com a mãe e com o Nivaldo, porque eles já vão ficar aqui, a Yasmin gosta de estar aqui. A minha irmã disse o seguinte: olha, ela não vai poder ir com a mãe, porque tem a programação especial à tarde dos aventureiros, e aí à noite, depois do pôr do sol, eu vou com um pessoal amigo nosso que era um Brian, de 9 anos de idade também. Ele fez antes de ontem 9 anos de idade, o Brian, o pai e a mãe. Meu cunhado já havia saído do de Moura cedo, passaram em frente à casa da minha irmã na TR e ido para Chiparaná, na programação especial de desbravadores. O cunhado é líder regional. Após o pôr do sol, então a minha irmã saiu junto com os amigos, o Rony, a Dilane, que era o pai do Brian, o Brian, minha irmã e minha sobrinha. 2 quilômetros saindo de Moura sentido a Médici, depois de Paraná ali. Um homem vinha vendo de frente com uma caminhoneta prata, uma caminhoneta preta, uma S10. E a minha irmã estava de carona com o Rony, a Dilane, um casal da igreja também, uma Hilux prata. 2 quilômetros saindo, o homem faz a volta na frente da caminhoneta deles, arrastando um barco. Bêbado, com a esposa e a filhinha de 5 anos, Paola. A pancada foi tão forte que a caminhonete do rapaz partiu somente. Eu estava no hospital, no pronto-socorro daqui de Cuiabá, porque a minha tia de Aripuanã, uma das líderes de Aripuanã, estava internado já fazia quase um mês, porque fez uma cirurgia, câncer.
Então, após a cirurgia, minha tia ficou praticamente um mês. Ela sai um mês, ela vai para um lugar especial, fica mais 10 ou 11 dias, para ver se não houvesse nenhuma progressão, ela poderia pegar o avião e ir para Ipanema. Nesse sábado à tarde, então, começo da noite, já estava à noite, cheguei em casa, saí do hospital, cheguei em casa e minha irmã liga: Marcos, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu disse: não, falando, vai dizer que a tia morreu. Estava lá agora? Ela falou: não, nós sofremos um acidente. E ela meio que estava chorando, eu entrei no desespero. Eu já queria pegar meu carro e ir para Rondônia, Cori de Moura. Ela falou assim: olha, nós estamos bem. Eu e a Yasmin, nós estamos bem, estamos no hospital, estamos aqui em sobreaviso, mas possivelmente daqui a pouco pode liberar a gente e vai para casa. Eu machuquei meu braço, te levo. Mas o Brian, coitadinho, tem que ser levado às pressas para Cacoal, para o hospital geral, sangrando muito na cabeça, quem não sabia o que era. Enfim, leva o Brian para Cacoal. Isso foi no dia 7. No dia 10 para o dia 11, que iriam então decretar morte cefálica do Brian, porque o corpo não respondia, o coraçãozinho estava batendo, mas possivelmente o cérebro dele pararia. Os médicos então vão até o pai e a mãe do Brian, o Ronald, para dizer o que estava acontecendo, e possivelmente desligariam. Naquele momento, Rony conversa com sua esposa, conversa com nós no grupo. Então, isso era de segunda para terça, de segunda para terça, de terça para quarta, de segunda para terça. Eles decidiram então chamar a igreja de Alta Floresta, Rondônia, a central, a igreja central de Rio de Moura, a igreja central de Cacoal, e na terça-feira à noite antecipar o culto e fazer um culto especial, clamando a Deus pela vida do jovenzinho Brian, porque ele precisava. Um jovenzinho que foi dedicado nos caminhos de Deus, foi dedicado na igreja, pertencia a Deus, assim como a minha sobrinha pertencia à igreja. Os pais entraram em desespero, mas as igrejas central de Alta Floresta, a igreja central de Rio de Moura, a igreja central de Cacoal, outras igrejas mais, e um outro grupo de pessoas foram até o hospital, o pronto-socorro de Cacoal, e ali começaram a louvar a Deus e cantar a Deus, para que Deus não permitisse que o Brian viesse a morrer, para que Deus não permitisse que fosse decretar a morte cefálica do garotinho, e ele se batizaria agora no final do ano. Da terça-feira para a quarta-feira, os médicos procuram os pais então e dizem: olha, vamos aguardar um pouco. Ele está respondendo. E esse estar respondendo está até hoje. Ele está deitado na cama, 45 dias na UTI no hospital, por culpa de um homem, com sua família também, colocando a sua família em risco, inclusive a filhinha dele, a Paola, de 5 aninhos, das quais as igrejas também estavam orando pela Paola. A criança não tem culpa do que estava acontecendo. Ela já está fora de perigo, o Brian também está fora de perigo, mas agora o único medo, a única preocupação é se o Brian voltará a andar ou não, se o Brian voltará a falar ou não. E aqui agora nós estamos falando de um homem, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava morta, e indo ele, a Bíblia menciona que apertava a multidão, estava na iminência de perder a sua filha, e resultaria em outras perdas, como a alegria, o encanto, o afeto, a ternura, a amizade, a solidariedade da filha, a cumplicidade, a vitalidade da garotinha, 12 anos. Agora vem a postura de um pai. O versículo 41 continua dizendo: humilhação. Após, aos pés de Jesus, naquele momento, o homem que era líder, o homem que era ancião, um homem que era aplaudido por muitas pessoas, porque ele se sensibilizava com outras pessoas, ele sentia empatia por outras pessoas, mas agora os papéis se invertem. Aos pés de Jesus os papéis são definidos. Jairo, que na sinagoga exercia a função de chefia, vê-se como um servo agora ali aos pés de Jesus. No versículo 41 ainda continua dizendo sobre intercessão. Jairo não suplicou diretamente pela cura. Olha que espetacular! Ele não pediu a cura, ele não queria a cura da filha, ele queria se
simplesmente era a presença de Jesus na sua casa. Deus já sabia o que ia no coração de Jairo e na mente. Ele não queria: Jesus, cure minha filha. Não, ele não precisava de fazer isso, porque ele já era temeroso. A Bíblia fala em João 4, 22, 23, 24, que agora, no fim dos tempos, ou seja, a vida toda e agora mais do que nunca, o Pai busca verdadeiros adoradores que adorem o Filho em espírito e em verdade. Esses tais é que o Pai está procurando. E agora então esse homem vai até Jesus. Ele não pede a cura. Jesus já sabia o que estava passando com aquela garotinha de 12 anos. A Bíblia diz que Jesus sabe até quantos fios de cabelos nós temos em nossas cabeças. Jesus sabia da angústia e da agonia daquele pai. Era filha única, estava à beira da morte. E a Bíblia menciona que ela morreu. Ela mais menciona que ela morreu, pois sabia que a presença seria garantia de vitória, de poder e de milagre. Agora vem os desafios e estímulos do Pai. Agora tem um desafio externo. Por onde Jesus passava era rodeado de pessoas. A Bíblia menciona que quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e os peixinhos, eram 5.000 homens. A Bíblia nunca mencionava mulheres e crianças, e ela diz, sem contar mulheres e crianças. Então podíamos aí triplicar esse número. E por onde Jesus ia, era sempre esse grupo de pessoas que queria ver Jesus. Uma mulher que tinha fluxo de sangue, a Bíblia menciona 12 anos, ela tocou nas bordas de Jesus. Nós estamos acompanhando agora, ou pela TV, ou pelas redes sociais, a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Israel e a faixa de Gaza. A nação que Jesus escolheu nessa terra, a nação eleita, nós sabemos, é o povo judeu, é a nação israelense. E deles viria bênçãos para todas as outras pessoas. Quando eu estudava em Costa Rica, após procurar muito, eu encontrei lá em espanhol e acabei tomando esse livro que eu comprei, usado. Ele foi escrito na mesma época que a irmã White viveu, em 1915, com o nome Protocolo dos Sábios de Sião. De um lado do livro, você vai passando as folhas, fala Protocolo dos Sábios de Sião. Do outro lado fala Israel manda. Na época, as pessoas perseguiam os judeus e matavam eles, porque onde eles colocavam a mão prosperava. Tudo que Israel colocava a mão prosperava. E hoje não é diferente. Após meados da Segunda Guerra Mundial, foi feito um acordo entre o povo judeu e a Inglaterra, porque os judeus perceberam que poderiam ter a nação novamente, fizeram um acordo com Israel então, mas a Inglaterra também fez um acordo com os árabes. Desde então, Israel voltou a ser reconhecido como nação. Nós sabemos disso. Jerusalém passou a pertencer para os muçulmanos, para os judeus e para os cristãos. E agora eu falo de mim mesmo, porque eu fico estudando bastante. Após essa guerra agora, Jerusalém voltará a ser a capital somente e exclusivamente de Israel. E nós sabemos que Jesus está voltando. O Irã que ia entrar na guerra já se afastou. Vocês conhecem, não sei se vocês têm ideia do poder bélico que Israel desenvolveu de guerra, que ninguém tem em outro país no mundo tem, somente Israel tem essa tecnologia. Uma delas chama Iron Dome, ou domo de ferro, que consegue destruir tudo, quase tudo que vem pelo ar. Depois eles inventaram Iron Beam. Eles lançam uma espada de laser, como se fosse um filme, consegue partir um avião ao meio. Eles inventaram também agora, que está sendo usado, não era para estar usando, mas eles estão começando a usar uma bomba chamada Steer Stick. Ela é uma bomba de precisão de duplo sentido que joga e ela destrói exatamente o que eles querem, 100% de precisão. E eles estão usando agora também uma máquina, assim que eles adentrarem ali os solos ali da faixa de Gaza, então por cima da terra, eles conseguem detectar túneis embaixo.
E é o que eles estão fazendo agora. Essa é a nação de Deus. Essa é a nação. E o povo judeu sempre foi estilizado. E aqui, por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos lá em casa, quando você tiver tempo, você vai ler Zacarias 8, versículo 23, fala que agora, no fim dos tempos, nós vamos tocar nas orlas, nas roupas de um judeu. Como aconteceu no passado, após Jesus ascender aos céus, as pessoas tocavam nas roupas de Pedro e Paulo. E eram o quê? Curadas. Eram curadas, cheias do Espírito de Deus. Zacarias, então, 8:23 está falando que agora nós vamos clamar para tocar na roupa dos judeus. E lá, Israel já tem igrejas adventistas do sétimo dia. E é esse povo agora que está ouvindo o chamado de Deus. Eles rejeitaram lá atrás, mas ele continua sendo abençoado. E é esse mesmo Jesus que então aqui esteve diante dessa jovenzinha. Hoje existem muitos pais que estão no meio da multidão a qual Jesus está, mas que não tem com ele eterno, genuíno, sólido, transformador. Estímulos da mulher no fluxo de sangue. Então Jairo, ele observa aquela mulher, ele viu a grandeza do sofrimento daquela mulher, ele viu a grandeza da confiança, ele viu a grandeza da percepção de Jesus, a grandeza da fé, e sentiu-se transformado, sentiu-se renovado. E agora vem o desafio interno. Veio alguém da sua casa. O versículo 49 diz: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Dali ele recebeu a dura notícia: tua filhinha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas ele sentiu um estímulo na palavra de Jesus, no verso 50. A palavra de Jesus para Jairo veio como palavra de Deus, soberana, amorosa e poderosa. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será o quê? Ela será salva. Agora veio o milagre naquela família, pois ele tinha uma intimidade com Jesus. Ele tinha educado a filha, já com 12 anos, mas ele havia dedicado ela na igreja para Deus, ela pertencia a Deus. O pai era chefe, era um dos anciões da sinagoga, era um homem que era com princípios e valores. Agora então veio o milagre. Alguns nascem dentro da igreja, outros crescem dentro da igreja. Eles nascem, crescem, namoram, casam dentro da igreja, morrem dentro da igreja, mas não morrem no Senhor. Assim como aconteceu em São Pedro Sula, né? São Pedro da Cipa, alguns anos atrás, um homem ali em São Pedro Cipa, indo ali para sentido Rondonópolis, uma vilazinha, esticou o braço, tem um Cristo Redentor no alto do morro, ele esticou uma corda no braço, passou no seu pescoço, e lá ele se enforcou. Morreu nos braços de Cristo errado. Às vezes nós estamos, a vida inteira dentro da igreja, nós estamos perdidos. Lembra da parábola da dracma perdida? Entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, a Tiago, a João, o pai e a mãe da menina. Agora vem a incredulidade das pessoas que estavam ao redor, e muitas das vezes vem a incredulidade das pessoas que estão dentro da nossa igreja conosco o tempo todo. E a Bíblia fala que o joio e o trigo precisam crescer juntos. Às vezes a gente fica chateado, às vezes até irado, porque você observa que tem pessoas que têm uma vida dupla e elas estão dentro da igreja e elas acreditam que o que fazem é certo. A igreja é o templo e morada do Espírito Santo, o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz, Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas às vezes nós vamos para dentro da igreja e não somos arautos do Evangelho, nem arautos de Jesus. Nós somos arautos de Satanás, incomodamos as pessoas dentro da igreja, tiramos as pessoas que estão, às vezes, louvando a Deus, que estão prestando atenção, mas nós estamos ali só porque nós estamos sendo hospedeiros de Satanás, e cochichamos, e conversamos, e falamos, e nós tiramos a concentração de quem está pregando, de quem está cantando, ou de quem está querendo ouvir. E é isso que nós precisamos. Lembra que diz João 4, 22, 23, 24? Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e quê? Em verdade. Se eu tenho alguma coisa para conversar com alguém, quando eu quero conversar lá fora, aqui dentro
Se eu estou fazendo isso, é falta de respeito com as pessoas que estão aqui para louvar a Deus e principalmente para o Deus do céu. E aqui agora vem a incredulidade daquelas pessoas. Então, todos choravam e planteavam, e ele disse: não chores, não está morta. E riram-se dele, sabendo que a menina estava morta. Agora vem a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus se manifestou através do toque da palavra. Ainda hoje ele opera em nós assim, pelo toque do Espírito de Deus. Mas ele, pondo todos para fora, e pegando-lhe pela mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E ela se levantou. Versículo 55 de Lucas 8. Os sinais do milagre vieram em dois movimentos, do Espírito e do corpo. Às vezes, eu que ando por igreja grandes, igrejas pequenas, eu que já fiz semanas de oração em todos os países da América Central, em muitas cidades, muitos estados eu já fui. Sempre a gente vai encontrar pessoas que têm dinheiro dentro da igreja, que ajudam a igreja. Haverá pessoas que têm dinheiro, mas porque acham que têm dinheiro, eles acham que são melhores que os outros. E sempre haverá pessoas dentro da igreja que você olha para ela, ela não tem nem um carro para andar, uma moto, mas você olha para ela e você vê Deus naquela pessoa. Você vai na casa dela, o pouco que ela tem, ela te oferece de coração. São pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Já que nós estamos precisando agora ser guiados pelo Espírito de Deus, eu já estou terminando, me desculpe, já estou terminando. Aqui, quando Jesus disse ela morre, ela dorme, ela não está morta, eles riram, são os incrédulos. Jesus, então, quando vai pregando com as pessoas ali, alguém chega e fala assim: Senhor, teu amigo Lázaro morreu. A Bíblia menciona que Jesus o quê? Chorou. Jesus vai imediatamente até Lázaro? Não. Quantos dias Jesus espera para ir até Lázaro? 4 dias. Exatamente. A Bíblia menciona que depois de 4 dias, ele vai até onde estava Lázaro no túmulo. Mas antes da Marta havia dito: Jesus, teu amigo, aquele que o Senhor ama, morreu. Se o Senhor estivesse aqui por perto, ele não teria sido, ele não estaria morto. Mas Jesus espera 4 dias. Porque aqui Jesus disse aqui, na história de Jairo, a menina dorme, e eles riram de Jesus. Então Jesus espera 4 dias, quando Jesus vai até Lázaro e pede para que tirasse a porta que estava fechando o túmulo. A Bíblia fala que cheirava mal naquele momento. Então, e Ellen White menciona que Jesus teve que ser específico e dizer Lázaro, porque se Jesus houvesse dito simplesmente sai para fora, todas as pessoas que haviam morrido, desde os nossos primeiros pais até ali, ressuscitariam. O anjo Gabriel, quando vem até Jesus, ele fala: Jesus, o teu pai te chama, sai para fora. Olha o poder do anjo Gabriel, o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, mas ele veio trazendo direto ao pai: o teu pai te chama, sai para fora. E todas as vezes que Jesus fazia um milagre, todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, antes ele olhava ao Pai e ele dizia: para justificar o Pai, para justificar Deus. E é nós que precisamos agora, neste momento, mais do que nunca, nós estamos precisando no momento, reavivamento e reforma, é o que a igreja está precisando. Reavivamento sem reforma é sentimentalismo, reforma sem reavivamento é legalismo. Reavivamento e reforma prepara o povo para a vinda de Jesus. E nós vamos concluindo aqui agora. Deus fez aquele milagre. Os pais, no versículo 56, diz que ficaram maravilhados. Para Jairo, o poder de Jesus sobre a vida de sua filha evidenciou definitivamente que ele era de fato Deus. Enquanto o nosso amigo prepara o hino final, a pergunta que eu te faço nessa noite é: quanto tempo diariamente você tem gastado com Jesus? Ao menos 15 minutos pela manhã? Será? Ao menos 15 minutos pela noite? Quais são hoje em sua família os obstáculos que têm impedido a ação poderosa de Jesus? Porque muitas das vezes é nós que colocamos uma barreira entre nós e Jesus.
É nós que colocamos essa barreira e impossibilitamos que nós possamos ser abençoados como deveríamos ser abençoados. E por último, o que você fará de maneira prática para superar esses obstáculos? Lembre-se, Jairo, ele vai até Jesus pedindo a cura? Não, ele pediu a presença de Jesus. Ele sabia que se Jesus estivesse na sua casa, o milagre seria grande. Eu quero dizer para vocês que agora, no fim dos tempos, você, homem, mulher e criança, todos nós, podemos ser pessoas poderosas. A Bíblia menciona em Romanos 1, versículo 16. Pode vir, irmãs. Romanos 1, versículo 16. Se vocês querem ser, se vocês desejam ser poderosos em suas ações, em seus pensamentos, ter o Espírito de Deus em suas vidas, basta nós lermos o quê? Os Evangelhos. Romanos 1, versículo 16. Vamos nos colocar em pé para ler o final? Ezequiel 38 até o Ezequiel capítulo 48, esses 10 capítulos, falam sobre o que vai acontecer agora. Ezequiel 38 até Ezequiel 48. Ok? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guiado, nos abençoado e nos protegido. Ao longo desses anos, ao longo dos séculos, o Senhor tem mostrado a nós, por intermédio da sua palavra bíblica, o caminho que nós devemos trilhar. A Bíblia para nós funciona como a nossa única regra de fé e a bússola das quais nós podemos nos orientar. Estudamos sobre
a vida deste homem, desse ancião da sinagoga chamado Jairo, das quais desejava que o Senhor fosse na casa dele. Ele não pediu que o Senhor curasse a filha dele, mas ele queria a presença. Ele sabia que a presença do Senhor na casa dele era sinônimo de tranquilidade, de prosperidade, de paz e amor. É o que nós queremos neste momento. Somos pessoas pecadoras, mas nós clamamos, Senhor, humildemente a unção do Espírito de Deus em nossas vidas. Que o Senhor possa habitar em nossas vidas, em nossos lares, em nossos corações. Que nós possamos nos tornar cada dia mais um arauto do Evangelho. Que nós possamos propagar a sua mensagem. Que um dia, quando o Senhor voltar das nuvens dos céus, todas as pessoas que se fazem aqui presente nesta noite, e aquelas que por um motivo ou outro não vieram, elas possam todas olharem para o céu, inclusive a mim, e dizer juntos: esse é o Deus das quais nos adoramos. Clamo, Senhor, humildemente, uma bênção especial a cada um dos membros desta igreja. Clamo uma bênção especial aos líderes locais desta igreja, ao pastor e à família pastoral. Que eles possam também se preparar